Boa noite. A gente hoje, dando sequência aos nossos trabalhos, né? A gente está lendo do Livro dos Espíritos, da Encarnação dos Espíritos, né? É a parte segunda, o capítulo 2. Nós vamos conversar essas questões de 140 a 146. Então, iniciando, a gente tem a pergunta 140. Que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Entendeu? Então, o que se deve pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes quanto são os músculos, e presidindo assim a cada uma das funções do corpo. Imagina, né? Se a gente sabe que o corpo humano tem cerca de 650 músculos, como é que a alma ia ficar um pedacinho em cada parte, em cada músculo? Então a resposta dos espíritos diz assim, aspas, né? Ainda isto depende do sentido que se empreste à palavra alma. Se se entende por alma o fluido vital, essa teoria tem razão de ser. Se entende por alma o espírito encarnado, é errônea. Nós sabemos que o espírito é único, indivisível, criação divina, e que lá atrás, quando foi formado, há milênios, né, aquele espírito, ele tinha já o livre-arbítrio para ele poder agir, mas ele não tinha nenhuma experiência de vida. Ele não sabia exatamente a programação, e sim, ele era dotado da inteligência, é dotado, né, para que possa agir de acordo com a evidência, com a experiência do dia a dia. Então, já dissemos que o espírito é indivisível. Ele imprime movimento aos órgãos, servindo-se do fluido intermediário, sem que para isso se divida. Que fluido intermediário é esse? Que liga o espírito ao corpo. Aí vem continuação da pergunta. Entretanto, alguns espíritos deram essa definição. Olha só. Por que, né, os espíritos deram uma definição já? Será que o espírito sabe tudo porque é espírito? Ou ele também está em aprendizado? Muitas vezes aquilo que a gente imagina hoje, com a experiência, com o interesse, com a cultura, com o pertencimento, a gente descobre que estava enganado. Então, ele diz assim, a alma atua por intermédio dos órgãos. E os órgãos são animados pelo fluido vital. Viu? O que faz com que todo um trabalho de um órgão se execute, as enzimas, os hormônios, toda a trajetória de desenvolvimento tem um alimento. Esse alimento é o fluido vital. Então, porque que por ele se reparte, existindo em maior abundância dos que são centros ou focos de movimento. Nós sabemos que no corpo humano, os trilhões de células têm um comando. Na casa mental, onde o espírito faz com que seja distribuído o seu pensamento, a sua maturidade de existência por todos os órgãos, faz com que um órgão possa ter uma função mais específica e precise de mais energia. Precisa mais ainda desse fluido vital, dessa distribuição que a inteligência do espírito que vai crescendo, evoluindo, determina e compreende para que esses órgãos funcionem. Então, esta explicação, porém, não procede desde que se considere a alma o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa por ocasião da morte. Quer dizer, o espírito é indivisível. Ele existia antes e ele vai continuar. Porque não é um corpo, não é um espírito que depende do corpo, não. O espírito existe e o corpo, ele tem, a produção dele é baseada, é influenciada, é determinada pela ação do espírito, que realmente comanda esse corpo, trabalhando a energia desse fluido vital. Então, na pergunta 141, ela é assim: há alguma coisa de verdadeiro, na opinião dos que pretendem
que a alma seja exterior ao corpo e o circunvolve. Olha só, né? A pergunta é que a alma está fora e envolve o corpo. A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola. Irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Quer dizer, a alma irradia. A alma não está presa. Existe uma conformação para que ela seja visualizada, né? Porque que imagem tem a alma? A alma não tem uma imagem, agora ela se apresenta. Os videntes veem, porque a alma ela tem um corpo semimaterial, fluídico, que chama-se perispírito, que a envolve. Então, esse perispírito tem uma outra substância, uma outra matéria, que é o corpo físico. Então está a completude, mas o espírito, ele não está preso como um pássaro numa gaiola, porque ele já era anterior a tudo isso. Ele irradia. A bicorporeidade nos diz isso também, né? Eurípides Barçanufo, lembra da história que ele estava dando aula e de repente ele precisou estar num lugar, numa guerra, indo lá. Então ele fica como adormecido e o espírito vai, mas não se desliga do corpo, senão o corpo feneceria. Ele no cordão magnético que liga, ele vai e aparece lá, se materializa lá. Então os estudantes já sabiam, diziam até de uma maneira jocosa, e o professor viajou, porque essa é a palavra. Até me emociona quando eu me lembro desse fato, que já estivemos lá, na terra dele. Então, nesse sentido, se pode dizer que a alma é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que falávamos, né? É o primeiro, ao qual chama perispírito. Outro grosseiro, material e pesado, o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germe em um núcleo, já o temos dito. Quer dizer, a alma acima de tudo. Chamamos alma quando está num corpo material, né? E é espírito quando para todo sempre. O espírito passa pelas necessidades evolutivas na verticalização para a moral de Deus. Então nós retornamos justamente para que a nossa intelectualidade nos leve a uma moral, um dia será ilibada, no aspecto de que viveremos o exemplo maior do nosso Mestre Jesus. Que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma numa criança se vai completando a cada período? Não vamos confundir, né? Porque o espírito é único. Agora, a matéria, ela vai se desenvolvendo porque ela precisa de ser nutrida, ela precisa da ação das vitaminas, dos hormônios, porque o cérebro ele vai se diferenciando. Claro, existe sempre a égide do espírito, mas o órgão material precisa da matéria para crescer, para se desenvolver, para poder atender a necessidade do espírito. Porque ainda no corpo infantil, antigamente se dizia que a criança é um adulto pequeno. Não. A criança, o conteúdo humano de uma criança encerra uma ternura para que nós possamos identificá-la como alguém que eu preciso ajudar a se desenvolver. Você vê, por exemplo, você pode ter um filho que foi seu inimigo do passado. Você pode ter um filho que te matou no outro passado, mas hoje ele é teu filho. A misericórdia divina faz com que ele venha com aquele olhar, com aquele sorriso, com aquela textura, e ele nos dá a sensação do amor. A gente quer cuidar dele. Porque se a memória fosse viva ainda, meu Deus, como é que eu poderia vê-lo como um filho? Como alguém que precisa do meu amor? Então, a misericórdia divina faz com que quase tudo seja esquecido. Não é esquecido aquilo que o atavismo nos faz como espontaneidade. Eu fiz isso,
E eu já conheço isso. E que facilidade de tocar um piano, por exemplo, que uma criança de 5 anos pode ter. E eu, com a minha idade, se eu tocar um piano, é um bicho estranho. Agora, se eu me interessar para tocar um piano e usar a minha intelectualidade, a minha vontade, estudando, aprendendo, eu vou caminhar para que isso um dia seja fácil. Uma vez, já citamos isso em um estudo, uma irmã nossa que recebia aulas também de piano, ela já é uma adulta, já tem filhos, é mãe, e a professora falecida Dona Eslava chegou para ela uma vez: fulana, eu queria que você me ensinasse matemática. Ela é professora de matemática, ela falou assim: mas a senhora com quase 70, 80 anos quer aprender matemática? Ela falou: sim, porque eu não sei nada e eu quero aprender para a próxima encarnação. Olha só, esse é o entendimento real. Então ela virá como uma criança, sim, fisicamente, mas é um espírito imortal, milenar, e já aprendeu alguma coisa de matemática. Então ela vai ter mais facilidade do que tinha antes. Então, o espírito é uno, está todo na criança como no adulto. Os órgãos ou instrumentos da manifestação da alma é que se desenvolvem aí e completam, ainda aí tomam efeito pela causa. Então nós temos que saber o que eu vivo hoje é uma continuidade do que eu fiz, do que eu vivi. Não que eu tenha que viver o passado, porque o passado me trouxe a esse presente. E o presente eu tenho que trabalhar para que o futuro seja melhor, porque eu estou me desenvolvendo. Eu, espírito, estou num processo de aperfeiçoamento. Jesus nos recomendou: sede perfeitos como o Pai. Como é que eu entendo isso? Como é que eu serei um dia Deus? Não. Mas um dia eu me sentarei à direita dele, como foi prometido pelo Mestre. E para isso eu tenho que me aproximar da moral cristã. Porque Jesus é ele, o espírito mais puro arquiteto do planeta. Jesus não nasceu na Terra. Ele, espírito, ele vem de outros lugares, de outro espírito, a ponto de poder construir, ajudar, arquitetar com a falange crística ou a construção desse planeta. Então, vem a pergunta 143. Por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Gente, não é por ser espírito que é um sábio. Existem graduações que essa intelectualidade e a moral elevam os espíritos. Mas eles são comunicantes, estão se comunicando. Mas eles não sabem tudo. Ah, morreu, virou um sábio. Não, quem morreu fui eu, tal como eu vivi aqui. Então eu vou continuar como eu sou. Se eu tiver interesse, eu vou me melhorar. Porque na erraticidade eu também estudo, eu também aprendo. Eu evidencio que as minhas máscaras caem, eu me vejo como eu sou, que eu havia esquecido. Eu me maquiei. Quando eu me olho no espelho, eu não vejo quem eu sou, eu vejo uma figura. Porque quem eu sou está no âmago de mim mesmo. E eu preciso, através do autoconhecimento, Joana de Ângeles, através do autoconhecimento, eu me descobrir. Será um dia, não sei quantos milhões de anos, mas não é dizer, eu sei quem eu sou, não sei. Quem sabe quem eu sou é Deus. E Ele sabe que eu preciso reencarnar, porque eu ainda preciso me desmaterializar. Porque o meu pensamento, a minha fé ainda é muito voltada para a matéria. Eu peço, eu dificilmente agradeço. Enquanto eu pedir, eu estou querendo valorizar esse momento com prazer. Esse momento com um pertencimento aparente. Então que eu leve a minha moral onde for, que eu não preciso que o ambiente me favoreça. E eu contribuo para que o ambiente seja saneado de uma maneira efetivamente no respeito humano. Então, a resposta: os espíritos não se acham todos esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. Jesus falava, lembra? Alegorias, parábolas, historinhas. Para os seus apóstolos, ele falava um outro linguajar. Para nós, ele falava histórias para todo o tempo a gente um dia compreender. Então, as histórias desse homem inteligente têm um conteúdo para que eu possa compreender
Não sei quando, mas cada dia um pouco mais se eu me interessar. Então, parábolas e alegorias é para atender a necessidades de todos de uma época, que se ele falasse da maneira que o verbo dele pode transmitir, ninguém entenderia. Então a historinha você entende e se situa como um dos elementos, uma das personagens da história. Então, são como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, e como, que fazem alarde de palavras para se imporem ainda, como sucede entre vós. Nós sabemos, na nossa experiência profissional, atendemos as pessoas, não religiões, pessoas. E sabemos de alguns líderes de determinadas religiões que fazem curso de eloquência, para que a palavra dele te convença como verdade. É assim. São os pseudo-sábios e muitos de nós ainda nos entregamos àquela palavra como verdade, mas chegaremos um dia à lucidez da moral de Jesus. Mas eles também falam como se fossem seguidores fiéis de Jesus. Não os condenam, porque é da maneira assim que eles entendem, mas são filhos de Deus, são irmãos de Jesus, e um dia eles falarão com a verdade da simplicidade, que não precisa da eloquência, e sim do testemunho, da atitude, porque a gente lê, a gente fala, a gente escreve, mas o que a gente faz de tudo isso? Então o mestre veio falar nas suas parábolas aquilo que um dia precisamos viver na prática da vida. Depois, os próprios espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza. Pois é, porque às vezes alguém fala muita coisa e a gente não entende. Não vamos condenar por falar, por ter a hemorragia de palavras. Vamos ver o conteúdo. Porque o conteúdo dele pode estar sendo mal traduzido, mas pode ser um conteúdo bom. Vamos respeitar aquele que fala, mas vamos ter o critério da razão. Porque a asa da sabedoria, sentimento, coração e razão, intelectualidade. Nós precisamos equilibrar isso para voar com a ternura, não com a arrogância. Não no sentido, eu sei e você não sabe. Ele sabe alguma coisa que eu preciso aprender. Talvez a tolerância e a paciência. Vamos deixá-lo, vamos ouvi-lo, mas vamos ouvi-lo com a caridade, a ternura de um irmão. Recorrem, então, às figuras, às comparações que tomais como realidade. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, do qual nascem as individualidades. Quer dizer, aqui está falando do mundo. O mundo é habitado por pessoas, por espíritos reencarnados, por almas que controlam esse corpo, por almas que têm no perispírito a memória do atavismo do passado. Então, nós precisamos entender que a inteligência da Terra está nos habitantes dessa Terra. Essa inteligência do planeta, que poderíamos dizer, não está simplesmente na figuração, na imagem. Que coisa linda aquela planta, que coisa linda o rio que você pode ficar sentado na beira do rio, a água vai correr, mas ela não é a mesma, porque ela está se renovando na caminhada dela. Que a gente possa entender que o espírito, que a alma da terra, são os que a habitam. E se nós queremos que a alma da terra nos faça compreender a beleza que Deus nos permite ter, nós precisamos ser aquele que habita renovado, transformado na capacidade de amar. Os que se servem dessa expressão, porém, não se compreendem as mais das vezes uns aos outros. Olha aí. O termo alma é tão elástico que cada um interpreta ao sabor de suas fantasias. Se usa tanto, a alma do negócio, como se é algo que não se entende, mas que se coloca como a energia, o sucesso,
a intenção. Então nós precisamos discernir a palavra que serve para tanta coisa, né? Também à terra são atribuídas uma alma. Por alma da terra se deve entender o conjunto de espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Olha só, hein? Imagina a falange crística que governa nosso planeta. Imagina os espíritos que estão num grau de elevação maior que o nosso, que nos ampara, que nos protege, que estão a todo momento nos alertando dos tropeços. E mais do que isso, que nos dão a mão quando tropeçamos. Não vamos mergulhar no erro no sentido eu não tenho jeito. Por que eu fiz isso? Não. Para que eu fiz isso? Isso me beneficiou? Isso beneficiou a companhia que eu tenho ao meu lado? A minha família? A família. A ideia genial de Deus. É que na família que saem aqueles pequenininhos fisicamente, mas espíritos imortais que precisavam daquela família, amar aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, valorizar a responsabilidade de ter um lar. Eles vão sair para o mundo. Eles vão formar famílias. Então nós precisamos ter essa visão que filho não é capim, que cresce se chover ou se fizer sol. O filho precisa do amparo, da disciplina, que um dia será virtude, como Joana de Ângeles nos coloca. Então que tenhamos a disciplina do amor, não o chicote, não o milho, onde eu me ajoelho porque eu errei. Não, a mão que diz para mim, vem cá, vamos conversar sobre o que está se passando. Então, os espíritos abnegados que dirigem para o bem as vossas ações, quando os escutais, e que de certo modo são os lugares tenentes de Deus com relação ao vosso planeta. Nós temos meia hora, né? Agora o Augusto está aqui de novo. Meia hora. Então alguém vai me sinalizar aí quando chegar essa meia hora. Eita! Agora 145. Como se explica que tantos filósofos, antigos e modernos, durante tão longo tempo, hajam discutido sobre a ciência psicológica e não tenham chegado ao conhecimento da verdade? Excelente, né? Eles estavam lá para isso. O esforço deles, a dedicação deles nos fez chegar até hoje. E ainda vai melhorar, hein? A gente que está falando aqui, tudo que a gente vê ler, mas tem ainda que melhorar. Porque quando Kardec executou as perguntas, milhares de espíritos do mundo todo vieram responder. E ele fez a seleção, né? Ele fez a seleção até que a resposta fosse unânime em todos aqueles que o ajudaram na codificação. Então, os espíritos, todos eles têm uma opinião. Cada um, com mais maturidade espiritual, chegará mais próximo à verdade. A verdade que a gente lê aqui nas perguntas, as respostas, eu a compreenderei plenamente não sei quando. Mas eu sei que eu preciso do meu esforço pessoal, intelectual, moral, para que ela seja clara, numa experiência prática de vida, não simplesmente naquilo que eu falo, naquilo que eu repito. Os espíritos que fizeram, que auxiliaram na codificação para que Kardec, um homem predestinado no aspecto moral para isso, escrevesse, foram milhares. A seleção foi dele, porque a seriedade dele fez com que hoje você e eu estivéssemos aqui lendo e tentando compreender. Então, eram homens e, como tais, se enganaram tomando suas próprias ideias pela luz. Olha só, né? Falamos agora isso. A luz é o caminho que levará os meus passos à perfectibilidade. Eles, esses, os que eu vejo, os que eu leio, o que eu estudo, estão me auxiliando, sim. Agora, o entendimento tem que ser meu. Não sei quando, mas eu tenho que querer compreender, eu tenho que querer me transformar. Quando diz um homem velho para o homem novo,
é o homem que se renova. O corpo fenece, mas a alma rejuvenesce, se assim eu determinar como espírito que sou. Então, no entanto, mesmo seus erros servem para realçar a verdade, mostrando o pró e o contra. Demais, entre esses erros se encontram grandes verdades que um estudo comparativo torna apreensíveis. Vamos aprender então, quando a gente ouvir, mesmo que as palavras não sejam perfeitamente compreendidas, mas que a intenção também possa ser mergulhada, que às vezes aquela pessoa quis colocar para mim um conteúdo que me auxilie, mas a maneira que o colocou me deixou assim, cheio de pruridos no aspecto, não gostei do que ele falou, mas vou pensar, talvez ele tivesse razão e não soubesse exprimi-la. Então, na 146, nós temos a alma, tem no corpo, sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objetivo a humanidade. É isso mesmo, né? O que falávamos assim. Existe um centro, a casa mental. Joana também nos coloca, né? A casa mental habita o pensamento daquele espírito que se distribui. Não existe uma prisão do espírito. Então os órgãos vão recebendo, através da movimentação do fluido vital, toda aquela orientação daquela mente que é o espírito. Então sabemos que na casa mental existe uma necessidade intelectual de construção. E sabemos também que no nosso coraçãozinho, né, existe a ternura, existe a aplicação. E tem pessoas que têm uma inteligência maravilhosa, mas que podem usá-la para o mal. Vemos isso, né? Basta ligar a televisão e ler o jornal. Eles arquitetam coisas assim, meu Deus, como é que pensou assim? Mas o endereço não foi a ternura do coração. O endereço foi o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a prepotência. Mas eles também alcançarão a perfectibilidade que Jesus recomendou. Então, que se deve pensar da opinião dos que situam a alma no centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita, de preferência, essa parte do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que a situam no que consideram o centro da vitalidade, esses a confundem com o fluido ou princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos, que servem para as manifestações intelectuais e morais. É o que, né, falávamos. Na casa mental está a distribuição para todos os órgãos. Não há uma partícula. Nós sabemos que as células são formadas, né, desde o átomo até a constituição de um órgão que vai ter uma função. O fígado, o estômago, o coração, tudo. A vitalidade, que o fluido vital faz a movimentação, ela tem a orientação, a vontade, o amor, a intelectualidade de você, de mim, espírito que somos, momentaneamente no corpo transitório. Aí dizemos que a alma está aqui. Mas quando a alma não precisar, ou a tarefa dela, nessa transitoriedade, terminar, ela volta como espírito para a erraticidade. E lá aprenderá, continuará o aprendizado para retornar, talvez aqui, talvez em outro lugar, mas sempre com a intenção verdadeira de evoluir, de verticalizar o amor que Deus, através de Jesus, nos transmite. E um dia compreenderemos exatamente o que significa amar ao próximo como a si mesmo. Tchau, meus amigos.